Imagine dirigir pela extensão escaldante de um deserto onde o calor brilha no horizonte e a paisagem parece interminável, e depois tropeçar em algo tão estranho que desafia o cenário desolado, desde misteriosas ruínas antigas até esculturas peculiares e artefatos misteriosos. Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje veremos algumas curiosidades encontradas no deserto que vão deixar você questionando os limites do que pode ser descoberto nos lugares mais improváveis. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 15. Estação de Pesquisa do Deserto de Marte. A Mars Desert Research Station, operada pela Mars Society, é uma instalação analógica espacial de última geração localizada no deserto de Utah, projetada para imitar as condições de Marte. O MDRS desempenha um papel crucial no avanço da tecnologia, das operações e da ciência necessárias para a exploração espacial humana. A instalação oferece suporte a uma temporada de campo de 8 meses, recebendo cientistas profissionais, engenheiros e estudantes universitários que participam de treinamento para missões a Marte. O isolamento do MDRS da paisagem circundante semelhante à de Marte proporciona um ambiente único para estudos de campo rigorosos e investigações de fatores humanos. As tripulações realizam as suas missões em condições que simulam a vida em Marte e normalmente duram 2 a 3 semanas, embora também sejam realizadas missões prolongadas. Esta configuração permite testes detalhados de tecnologia e procedimentos em um ambiente que se assemelha muito às condições adversas do planeta vermelho. O que distingue o MDRS é a sua paisagem geologicamente análoga, que reflete de perto a superfície de Marte. Este cenário natural aumenta o realismo das simulações e oferece informações valiosas sobre como os futuros astronautas irão navegar e conduzir pesquisas em Marte. Através destas simulações, o MDRS está a preparar o caminho para os esforços futuros da humanidade no planeta vermelho. Número 14. Welwitschia. Welwitschia é uma das plantas mais extraordinárias e resistentes do mundo, que prospera no árido deserto do Namibe, que se estende por Angola, Namíbia e África do Sul. Esta estranha planta é frequentemente descrita como uma massa emaranhada de algas marinhas encalhadas longe do mar. Surpreendentemente, consiste em apenas 2 folhas que crescem continuamente ao longo da vida da planta, que pode durar mais de 1 milênio. Essas folhas geralmente atingem comprimentos impressionantes, enrolando-se e desfiando-se à medida que envelhecem. Uma boa estratégia de sobrevivência da Welwitschia é que ela se adapte perfeitamente ao seu ambiente hostil. Tem raízes profundas que exploram fontes de água subterrâneas e pode resistir a condições extremas de seca. Sua capacidade de resistir a essas condições de ajuda se deve à sua fisiologia única, que inclui uma espessa camada cerosa nas folhas para reduzir a perda de água e escamas especializadas para minimizar a transpiração. No entanto, as alterações climáticas representam um problema e uma ameaça significativos para esta planta antiga. O aumento das temperaturas e as mudanças nos padrões de precipitação podem levar a Welwitschia para além dos seus limites de tolerância, colocando potencialmente em risco a sua sobrevivência. Os conservacionistas sugerem que esta espécie única pode ter de ser colocada na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, para aumentar a consciencialização e encorajar medidas de proteção. Número 13. A estrada reta mais longa do mundo. A Rodovia 10 da Arábia Saudita foi reconhecida como a rodovia reta mais longa do mundo, ultrapassando a Sky Highway da Austrália, informou o South China Morning Post. Este marco na infraestrutura de transporte apresenta impressionantes 256 quilômetros de asfalto ininterrupto que se estendem ao longo da rodovia do deserto, também conhecida como Bairro Vazio, o maior deserto de areia da Terra, originalmente construído como uma estrada privada. A Highway 10 oferece uma experiência de direção única com seu trecho ininterrupto que permite aos viajantes percorrer grandes distâncias sem encontrar uma única curva. A estrada se estende de Harat, cidade famosa por suas reservas de petróleo e gás, até Al-Bata, perto da fronteira com os Emirados Árabes Unidos.
O Arab News destaca que a extraordinária extensão da Rodovia 10 oferece uma vista incomparável da beleza expansiva e desolada do deserto, tornando-a não apenas uma rota de transporte crítica, mas também um notável feito de engenharia. Esta estrada reta mostra o compromisso da Arábia Saudita em melhorar a sua estrutura de infraestrutura e melhorar as viagens através das suas vastas paisagens desérticas. Número 12. Enorme santuário no meio do deserto da Jordânia. Em 2022, os arqueólogos fizeram uma descoberta inovadora no deserto oriental da Jordânia, com 9.000 anos. Acredita-se que o santuário tenha sido usado para rituais religiosos de caça. O local, localizado nas montanhas Kabia, no leste da bacia de Alger, foi desenterrado por uma equipe conjunta de arqueólogos jordanianos e franceses que iniciaram suas escavações em 2021, uma vez que conseguiram desenterrar tudo o que encontraram em uma impressionante coleção de artefatos do santuário que inclui 150 fósseis marinhos, estatuetas de animais, ferramentas de pedra finamente trabalhadas, um altar e uma lareira. Entre as descobertas mais intrigantes estão duas grandes pedras esculpidas com características faciais humanas que acrescentam uma camada de mistério aos propósitos cerimoniais do local. Além disso, a equipe descobriu um modelo arquitetônico de uma pipa do deserto. Além disso, foram encontradas enormes estruturas de pedra em forma de V, projetadas para canalizar gazelas e veados selvagens para um recinto murado para captura e abate. Essas armadilhas, que podem se estender por mais de 1 quilômetro, eram parte integrante das práticas de caça da época. A proximidade destas pipas com o santuário sugere que elas foram cruciais nos aspectos culturais, econômicos e simbólicos desta sociedade neolítica de caçadores-coletores. Número 11. Fazenda solar no deserto de Mojave. O Parque Solar do Deserto de Mojave, um importante projeto de energia solar na Califórnia, é uma prova do compromisso da região com as energias renováveis. Abrange 164 acres. Esta usina solar fotovoltaica de 25 megawatts foi desenvolvida pela Solar Park e comissionada em 2012. Ela gera aproximadamente 58.000 megawatts-hora de eletricidade anualmente, o suficiente para abastecer 9.000 residências e compensar 31.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono a cada ano. Estrategicamente localizado no deserto de Mojave, o parque beneficia de alguns dos mais altos níveis de radiação solar dos Estados Unidos, tornando-o um local ideal para aproveitar a energia solar de forma eficiente. A energia gerada é vendida para a Southern California Edison sob um contrato de compra de energia de 20 anos, garantindo um fluxo de receita estável e operação contínua. O deserto de Mojave tem sido um centro para projetos de energia solar devido ao seu isolamento ideal. O Parque Solar contribui para o legado da região ao se juntar a uma lista de grandes instalações solares, como sistemas de geração de energia solar, plantas SIG e instalação solar Avona. Estas centrais destacam o papel do deserto no avanço da tecnologia solar, oferecendo uma solução sustentável para satisfazer as necessidades energéticas e combater as alterações climáticas. Número 10. A única formiga produtora de mel do mundo. A única formiga produtora de mel do mundo, conhecida como formiga mapona ou formiga melífera, ocupa uma posição única no reino dos insetos, nativa dos desertos das regiões áridas da Austrália. Essas formigas desenvolveram um método fascinante de produção de mel, que as distingue de seus primos mais comuns. Ao contrário das abelhas, que produzem mel a partir do néctar, as formigas melíferas criam uma substância semelhante ao mel a partir das secreções doces de suas companheiras. As formigas melíferas têm formigas operárias especializadas, chamadas de repletas, que servem como recipientes vivos de armazenamento. Esses juncos se empanturram de líquidos açucarados, principalmente da melada produzida pelos pulgões, e os armazenam em seus abdômenes distendidos. Seu abdômen fica como um balão e ficam pendurados no teto do ninho, prontos para regurgitar mel para alimentar outros membros da colônia durante tempos de escassez.
Esta extraordinária adaptação é uma estratégia de sobrevivência no duro ambiente desértico, onde a comida é escassa. A capacidade de armazenar e partilhar a substância doce permite que a colônia prospere apesar das condições desafiantes encontradas nos desertos da Austrália Central. Estas formigas exemplificam a engenhosidade da natureza na adaptação a ambientes extremos e destacar as diversas maneiras pelas quais os insetos evoluíram para atender às suas necessidades de sobrevivência. Número 9. Colemanskop, outrora. Uma movimentada cidade mineira no que era então o sudoeste africano-alemão, Colemanskop é agora uma cidade fantasma assustadora no deserto da Namíbia. Fundada no início do século XX, Colemanskop prosperou durante a Corrida dos Diamantes e os seus residentes desfrutaram de luxos inimagináveis num local tão remoto. O local possuía uma riqueza per capita tão elevada que era considerado o local mais rico da Terra em relação ao seu tamanho. A prosperidade vinha da mineração de diamantes, onde as gemas eram literalmente arrancadas do solo à mão. No entanto, à medida que os campos de diamantes se esgotavam, a sorte de Coleman diminuiu rapidamente. Na década de 1950, a vila foi abandonada e por trás de uma paisagem surreal de decadência, hoje Colemanskop é uma ruína fascinante. Com sua grandeza corroída pelo tempo e pela areia, as casas outrora opulentas agora estão em ruínas, com pintura descascada, ferramentas enferrujadas e portas penduradas nas dobradiças. O deserto recuperou os edifícios com areia entrando nos quartos e pegadas de pequenas criaturas. Os pisos outrora imaculados, curiosamente, várias banheiras estão espalhadas do lado de fora, aumentando o cenário assustador. Número 8. O naufrágio de Jesus. O naufrágio de Jesus foi descoberto em 2008 e é um dos achados arqueológicos mais cativantes dos últimos anos. Este navio português, que partiu em 7 de março de 1533 de Lisboa, dirigia-se para a Índia quando teve um destino trágico. Apanhado por uma forte tempestade na costa sudoeste de África, o navio afundou, deixando-o perdido na história durante quase 5 séculos. O naufrágio foi desenterrado no deserto da Namíbia, um local que parece paradoxal para um desastre marítimo. O navio encalhou na orla do deserto, que foi remodelado por areias movediças e já fez parte da costa. A descoberta ocorreu durante as operações de mineração de diamantes, revelando uma extraordinária quantidade de tesouro, onde provavelmente terminou o nascimento de Jesus, devido às mudanças na costa e às mudanças dramáticas no nível do mar. Durante séculos, depois de afundar em uma tempestade, os restos do navio foram gradualmente soterrados pelo avanço de areias e sedimentos. Com o passar do tempo, o deserto invadiu a antiga zona costeira. Entre os destroços de Jesus estavam 2.000 moedas de ouro puro e dezenas de milhares de quilos de lingotes de cobre, quase todos encontrados intactos. A descoberta é um tesouro para historiadores e arqueólogos, oferecendo uma rara visão do comércio marítimo do século XVI e das riquezas transportadas pelo Império Português. Número 7. Área 51. Uma remota base militar dos Estados Unidos situada no deserto de Nevada, há muito tempo envolta em mistério e especulação. Oficialmente conhecida como Groom Lake, esta instalação altamente secreta é famosa por sua associação com teorias de conspiração de OVNIs e projetos militares secretos. Embora a base em si não seja diretamente visível de pontos de vista públicos, seu encanto enigmático vem do isolamento do deserto circundante e de rigorosas medidas de segurança. Construída no início da década de 1950, a Área 51 foi criada para testar aeronaves experimentais e sistemas de armas. A localização das bases foi escolhida nas profundezas do deserto de Nevada. O seu isolamento remoto, que permitiu que projetos sensíveis fossem ocultados de olhares indiscretos, e o deserto circundante também proporcionaram um vasto espaço discreto para testes e operações ao longo das décadas. A Área 51 tornou-se sinônimo de teorias da conspiração, especialmente aquelas que envolvem tecnologia extraterrestre e experimentos governamentais secretos. O sigilo em torno da base,
Combinado com o seu papel histórico no avanço da aviação e da tecnologia de defesa, apenas alimentou a intriga pública. Apesar das inúmeras investigações e desclassificações, os segredos mais convincentes da Área 51 permanecem velados, aumentando a sua mística na paisagem árida do Nevada. Número 6. 4 antigas espadas ciganas de 1900 anos atrás. Arqueólogos israelenses descobriram 4 espadas romanas notavelmente bem preservadas perto do Mar Morto, que se acredita terem sido escondidas por rebeldes da Judéia há cerca de 1900 anos, descobertas dentro de uma caverna com vista para o antigo corpo de água. As espadas incluem 3 longas lâminas ainda embrulhadas com bainhas de madeira e uma espada mais curta com punho anelar. Esses artefatos foram inicialmente descobertos em uma fenda quase inacessível por uma equipe de fotógrafos que documentavam inscrições na área. As espadas foram encontradas em um estado notavelmente intacto, com suas lâminas de ferro e cabos de madeira ainda visíveis. Eles estavam localizados dentro de uma tumba maior que também continha diversos artefatos, incluindo cerâmica e joias. Fornecendo informações sobre as práticas funerárias da época, as espadas provavelmente pertenciam a oficiais militares de alta patente ou a indivíduos da elite, refletindo a importância do seu estatuto e da influência romana no Egito durante este período. As condições secas do deserto desempenharam um papel crucial na preservação destes artefatos, e a falta de umidade impediu os típicos processos de decomposição que de outra forma afetariam os objetos metálicos. Número 5. Boeing 727 queimado. Em 2 de novembro de 2009, um Boeing 727 queimado foi descoberto abandonado no deserto do Saara, no Mali, causando faíscas. Inicialmente, a intriga e a especulação pareciam que o avião poderia ter sofrido um pouso forçado, mas as investigações revelaram que ele havia pousado com segurança em uma pista improvisada. Uma vez no solo, o avião foi deliberadamente incendiado e deixado lá. Queime o Boeing 727, um avião comercial de médio porte com capacidade para 150 pessoas, com capacidade para 189 passageiros, foi originalmente construído entre 1963 e 1964. Já no início da década de 1990, havia sido superado em popularidade pelo Boeing 737. Este avião, em particular registrado sob a bandeira da Arábia Saudita, foi sinalizado pela Guiné-Bissau por violações de segurança. A investigação descobriu que o avião foi usado para transportar impressionantes 10 toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa. A verdadeira identidade do avião estava envolta em mistério, pois mais tarde foi revelado que o registro saudita era falso. Número 4. Arte do deserto representando um prado do Saara. Na vasta extensão do deserto do Saara, surgiu uma forma intrigante de arte do deserto que retrata pastagens exuberantes em meio a um ambiente árido. Essas obras de arte, conhecidas como arte das pastagens do deserto, são criadas usando elementos naturais encontrados no deserto, como rochas arenosas e vegetação. As obras de arte geralmente apresentam padrões e desenhos intrincados, que evocam imagens de campos verdes e rios, fluindo em forte contraste com a paisagem árida circundante. Os exemplos mais notáveis de arte em pastagens desérticas são encontrados em áreas como o Tadrart Akakuz, na Líbia, e o Tazil Naer, na Argélia. Esses antigos locais de arte rupestre revelam uma época em que o Saara era uma região verde repleta de vida selvagem e vegetação. Obras de arte que se acredita datarem de milhares de anos oferecem um vislumbre do passado do Saara e das mudanças climáticas que o transformaram em um deserto. As interpretações modernas desta forma de arte usaram pigmentos e materiais naturais para recriar a ilusão de pastagens desérticas. Os cientistas acreditam que o Saara já foi uma paisagem verdejante durante a Era Holene, aproximadamente 8.000 anos atrás.
As evidências da presença humana nessa época incluem arte rupestre pré-histórica representando animais como gado e crocodilos, bem como ferramentas e restos de antigos assentamentos encontrados em toda a região. Estas descobertas indicam que as pessoas viviam e prosperavam no Saara quando este era um ambiente habitável e próspero. Número 3. A Caixa de Correio Preta. No desolado deserto de Nevada, a Caixa de Correio Negra permanece como um curioso símbolo de intriga extraterrestre. Originalmente propriedade do fazendeiro Steve Madlin, a Caixa de Correio enfrentou vandalismo e roubos frequentes antes de ser transferida para mais perto de seu rancho, que rejeitou as teorias extraterrestres e só percebeu voos militares de rotina dos Estados Unidos, viu a Caixa de Correio ser substituída pela agora famosa Caixa de Correio Preta, que rapidamente tornou-se um marco para os entusiastas de OVNIs. Apesar de sua aparência branca desbotada, a Caixa de Correio Preta costuma estar coberta de adesivos e mensagens que servem como ponto de entrega informal de notas e bugigangas destinadas a seres extraterrestres. Os visitantes da Caixa de Correio, único ponto de referência em quilômetros ao longo de uma estrada árida, deixam cartas sinceras, presentes extravagantes e até latas de cerveja que contribuem para a coleção eclética da Caixa de Correio. A área ao redor da Caixa de Correio, localizada entre Alamo e Rachel, é um local popular para aqueles fascinados pela tradição de OVNIs e conspirações militares relacionadas à área próxima 51. Embora os avistamentos de discos voadores sejam raros, a Caixa de Correio continua sendo um ponto focal para aqueles que buscam uma conexão com o desconhecido, oferecendo uma experiência pouco convencional em uma parte remota e misteriosa do deserto. Número 2. Uma fenda gigantesca de 2 metros. No Arizona, uma fenda impressionante de 2 metros de comprimento dividiu a Terra e os geólogos preveem que continuará a expandir-se. Capturado por um drone geológico do Arizona. Imagens recentes de pesquisa revelam a enormidade desta fissura que se estende pelo condado de Pinell, entre Casa Grande e Tucson. A rachadura é tão grande que faz com que as pessoas que andam ao longo de sua borda pareçam minúsculas em comparação. A fissura varia em profundidade e largura. A seção norte, mais antiga, é parcialmente preenchida e relativamente rasa, enquanto a parte sul afunda a profundidades de 25 a 30 pés em alguns lugares. Algumas seções da fenda medem cerca de 10 pés de largura. Enquanto outras têm apenas alguns centímetros de largura, as áreas estreitas às vezes se escondendo. Vazios abaixo da superfície que levam a possíveis colapsos que aprofundam a fissura. A principal causa desta divisão massiva é a extração de águas subterrâneas para fins agrícolas. À medida que a água é removida, ela cria vazios abaixo do solo, fazendo com que a superfície afunde e forme essas rachaduras. O Arizona Rift, conhecido pelos seus pescadores terrestres, experimenta frequentemente estes tipos de fenômenos geológicos, particularmente em torno de áreas de subsidência em frentes de montanha. Número 1. Montanha da Salvação, Salvation Mountain, é uma impressionante criação artística de Leonard Knight, localizada no deserto da Califórnia, perto de Niland, a nordeste do Mar de Sutton. Knight, um residente local que iniciou seu projeto na década de 1980, transformando uma encosta em uma tela vibrante de vida artística cristã, usando materiais como tijolos de adobe, pneus descartados, peças de automóveis e milhares de galões de tinta. A montanha apresenta numerosos murais, adornados com versículos bíblicos que enfocam a oração do pecador e refletem a fé pessoal de Knight. Declarado sítio de arte popular digno de preservação pelo povo, em 2000 ganhou reconhecimento nacional por seu caráter único e visionário em discurso perante o Congresso. Em 2002, a senadora da Califórnia Barbara Boxer elogiou-o como tesouro nacional, destacando a sua beleza profunda e acessível.
O local enfrenta desafios devido ao difícil ambiente desértico que requer manutenção contínua para preservar suas cores e estruturas vibrantes. Apesar destas dificuldades, uma equipa dedicada de voluntários e apoiantes, incluindo a criação de uma cadeira pública em 2011, trabalhou incansavelmente para manter a montanha. A doação da Fundação Annenberg em 2013 ajudou a reforçar estes esforços, garantindo que a extraordinária visão de Knight continuasse a ser celebrada. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!